Eu nunca fui uma pessoa supersticiosa. Pelo menos, era isso que eu repetia para mim mesma durante anos. Cresci em uma casa simples, no interior de Minas Gerais, numa rua estreita onde todo mundo sabia da vida de todo mundo. Minha mãe era costureira e meu pai trabalhou quase a vida inteira numa metalúrgica pequena que fechou depois da pandemia. A gente nunca passou fome, mas também nunca teve luxo. Desde criança, aprendi a reaproveitar tudo. Roupa de prima, móvel usado, panela herdada, brinquedo achado em bazar de igreja. Então, quando falam sobre energia em objetos, eu entendo quem acha exagero. Eu também achava, até abrir meu brechó. E, principalmente, até começar a levar coisas do brechó para dentro da minha casa. Hoje, depois de tudo que aconteceu, eu não consigo mais tocar numa roupa usada sem sentir um peso estranho no peito. Tem coisa que guarda cheiro. Tem coisa que guarda memória. E algumas guardam algo pior. Meu nome é Patrícia. Tenho 38 anos. Sou divorciada. E durante quase 4 anos, fui dona de um brechó chamado Recomeço, numa cidade pequena, perto de Campinas, em São Paulo. O nome parecia bonito na época, porque era exatamente isso que eu queria: recomeçar. Meu casamento tinha acabado de forma humilhante. Meu ex-marido foi embora com uma mulher mais nova, que trabalhava com ele numa loja de materiais elétricos. Eu estava desempregada, fazia 7 meses, e sustentando meu filho Lucas, praticamente vendendo doces e fazendo faxina. Eu tinha vergonha. Vergonha de depender da minha mãe. Vergonha de pedir ajuda. Vergonha de ver meu filho crescendo, vendo a mãe contando moeda. Foi então que uma amiga me chamou para ajudar num bazar beneficente de igreja. Foi ali que tudo começou. Eu percebi como roupa usada vendia rápido. Principalmente roupa bonita, antiga, diferente. Tinha gente que chegava cedo e brigava por peça de marca. Outras pessoas compravam porque precisavam mesmo. E tinha aquelas que procuravam algo específico, como se sentissem ligação com certas peças. Na época achei normal. Hoje penso diferente. Depois de alguns meses consegui alugar um ponto pequeno numa rua secundária do centro. O lugar era antigo. Antes tinha sido uma relojoaria abandonada. As paredes tinham manchas de infiltração. O piso rangia e existia uma porta nos fundos que nunca fechava direito. Mas era barato e era tudo o que eu conseguia pagar. Nos primeiros meses, o brechó foi um sucesso. Eu trabalhava o dia inteiro. Separava roupa, lavava, passava, fotografava, postava em rede social, atendia cliente, fazia entrega. Meu filho ficava na escola de manhã e à tarde, no reforço escolar enquanto eu trabalhava. Eu estava cansada, mas feliz. Pela primeira vez em muito tempo, sentia que minha vida estava voltando ao lugar. E foi exatamente nessa época que comecei a reparar nas coisas estranhas. Primeiro vieram os sonhos. Sonhos muito específicos. Eu sonhava com lugares que nunca vi. Casas antigas, corredores escuros, pessoas chorando. Mas o pior era que eu acordava sentindo emoções que não pareciam minhas. Raiva, desespero, tristeza profunda. Como se eu tivesse vivido aquilo. Uma madrugada, acordei chorando sem motivo. Eu literalmente sentei na cama e comecei a chorar igual criança. Não era tristeza normal. Era uma sensação sufocante. Como se meu peito estivesse carregando uma dor antiga. Passei dias estranha, sem energia, sem vontade de comer, irritada. Até que uma cliente comentou algo que me marcou. Ela era uma senhora conhecida na cidade, dessas mulheres espiritualizadas que falam baixo e observam tudo. Ela entrou no brechó, olhou em volta e perguntou: "Você faz limpeza espiritual aqui?" Eu ri. Achei que ela estivesse brincando. Ela não riu.
Disse que alguns objetos carregam resíduos emocionais das pessoas, principalmente roupas usadas por muito tempo, sapatos, joias, objetos pessoais. Falou que o sofrimento fica impregnado. Eu lembro dela pegando uma blusa preta do cabide e soltando imediatamente. Ela ficou arrepiada. Disse: essa peça aqui pertenceu a alguém muito infeliz. Na hora, achei exagero, mas aquilo ficou na minha cabeça. Depois disso, comecei a perceber padrões. Toda vez que chegavam determinadas doações, o ambiente mudava. E não estou exagerando. Mudava mesmo. O ar parecia pesado. As clientes ficavam irritadas. As luzes piscavam. Meu filho dizia sentir medo no estoque. Uma vez recebemos várias caixas da família de uma mulher que havia morrido. As roupas eram lindas. Tudo de marca, muito conservado. O marido dela queria se desfazer rápido, porque estava mudando de cidade. Lembro perfeitamente de uma peça específica, um casaco vinho, muito elegante. Mas quando toquei nele, senti um frio absurdo nas mãos. Mesmo num dia quente, naquela noite, sonhei com uma mulher parada na frente do espelho. Ela chorava enquanto tirava a maquiagem do rosto. No sonho, eu não via o rosto dela direito. Só sentia uma tristeza esmagadora. Acordei às 3 da manhã com a sensação de que tinha alguém sentado na cadeira do meu quarto. Fiquei imóvel. O quarto estava escuro e eu ouvi respiração, lenta, pesada, do lado da minha cama. Achei que fosse meu filho. Acendi a luz. Não tinha ninguém. Depois disso, comecei a evitar levar peças para casa. Porque sim, eu usava muita roupa do brechó. Era impossível não usar. Chegava coisa linda. Vestidos caros, jaquetas, bolsas, sapatos. Eu pensava, se ninguém comprar, pelo menos fico para mim. E foi aí que tudo piorou. Teve uma época em que comecei a mudar completamente meu comportamento. Eu fiquei agressiva, sem paciência. Comecei a discutir com meu filho por qualquer coisa. Coisas pequenas. Copo fora do lugar. Controle remoto. Tênis no chão. Eu gritava sem motivo. Depois me trancava no banheiro e chorava. Parecia que minha cabeça estava contaminada. Na mesma época, comecei a usar uma jaqueta antiga que chegou no brechó. Era linda. Couro envelhecido. Estilo vintage. Mas toda vez que eu vestia aquela jaqueta, eu me sentia diferente. Mais fria, mais irritada, mais pesada. E o pior, os sonhos aumentaram. Sonhos extremamente reais. Eu via um homem andando numa estrada de madrugada. Via bebida, discussões, sangue no volante de um carro. Comecei a acordar com dores no peito e falta de ar. Até que uma noite aconteceu algo que mudou minha visão para sempre. Eu estava fechando o brechó quase 9 horas da noite. Chovia muito. Meu filho já tinha ido para casa com minha mãe. Eu estava sozinha, organizando o estoque. Foi quando ouvi passos, lentos, vindos do corredor dos fundos. Achei que fosse algum cliente. Chamei. Tem alguém aí? Silêncio. Depois ouvi novamente. Toque, 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 passos arrastados. Peguei o celular para usar a lanterna. Quando iluminei o corredor, vi uma sombra parada perto da porta do depósito. Uma silhueta alta, imóvel. Meu corpo gelou inteiro. Eu pensei que fosse um ladrão, mas tinha algo errado. Porque a figura parecia escura demais, como se absorvesse a luz. E então, ela simplesmente virou o corredor, sem fazer barulho. Corri até lá. Não tinha ninguém. A porta dos fundos estava fechada. Naquela noite, fui embora desesperada. Cheguei em casa tremendo. E meu filho falou uma coisa que me fez perder o chão. Ele perguntou: Mãe, quem era a mulher no carro com você? Eu estava sozinha. Até hoje lembro da sensação na hora. Meu sangue gelou de um jeito que nunca senti antes. Perguntei: que mulher? E ele respondeu: a que estava sentada atrás, olhando para a janela.
Meu filho tinha apenas 8 anos. Ele começou a chorar, dizendo que a mulher estava muito triste. Naquela madrugada, eu não dormi. Pesquisei obsessivamente sobre energia em objetos usados. E foi aí que mergulhei num mundo que muita gente ridiculariza, mas que milhões acreditam. Descobri relatos de pessoas que sentem emoções ao tocar objetos antigos. Pesadelos depois de comprar móveis usados. Sensação de presença. Mudança de humor. Li histórias sobre roupas de pessoas falecidas sendo usadas sem limpeza energética. E antes que alguém diga que era loucura da minha cabeça, talvez fosse. Eu mesma pensei isso, mas então comecei a conversar com outras donas de brechó. E muitas relataram experiências parecidas. Uma delas me contou que nunca leva sapatos usados para casa. Outra disse que sempre passa sal grosso na entrada da loja. Uma terceira revelou que perdeu as contas de quantas vezes encontrou fotos escondidas em bolsos de roupas antigas. Teve uma que me contou algo assustador. Ela disse: "Você nunca sabe quem sofreu usando aquela roupa." Aquilo entrou na minha mente de um jeito horrível. Porque é verdade, você não sabe. Aquela blusa pode ter sido usada num velório. Aquele casaco pode ter pertencido a alguém deprimido. Aquela aliança vendida pode ter vindo de um casamento destruído. Aquele vestido pode ter sido usado no pior dia da vida de alguém. E eu comecei a olhar tudo diferente. Foi então que decidi fazer limpeza energética nas peças. Não importa se você acredita ou não. Eu precisava tentar. Comecei lavando tudo com água e sal grosso. Depois deixava secando no sol. Algumas pessoas usam incenso. Outras usam oração. Tem gente que faz defumação. Tem quem use mantras. Tem pessoas que colocam folhas de arruda. Outras preferem água benta. Já ouvi gente falando sobre palo santo, alecrim, lavanda, anil, banho energético, rezas específicas da religião da pessoa. Eu respeito todas, porque depois do que vivi, parei de debochar dessas coisas. Comecei a fazer minhas próprias orações antes de abrir o brechó. Pedia proteção, leveza, paz. E durante um tempo, pareceu melhorar. Os sonhos diminuíram. O ambiente ficou mais leve, até chegar à caixa. A pior de todas. Era uma entrega pequena, poucas peças. Vindas de uma casa antiga que estava sendo esvaziada após a morte de uma idosa. Quando abri a caixa, senti imediatamente um cheiro estranho. Não era mofo. Era perfume antigo, muito forte. Lá dentro tinha vestidos antigos, lenços e uma boneca. Sim, uma boneca. Eu odeio lembrar disso. Porque desde que aquela boneca entrou no brechó, as coisas saíram completamente do normal. Meu filho começou a acordar de madrugada, dizendo ouvir alguém andando na cozinha. Objetos apareciam fora do lugar. A campainha do brechó tocava sozinha. E eu comecei a ver vultos pelo canto do olho. Sempre rápidos. Sempre desaparecendo quando eu olhava direto. Até que uma cliente entrou no brechó, olhou a boneca e ficou branca. Ela perguntou: "Quem trouxe isso aqui?" Respondi que veio numa doação. E ela disse uma frase que nunca esqueci: "Tem coisa que não deveria ser passada adiante." Na mesma noite, levei a boneca para o lixo. No dia seguinte, ela estava novamente dentro do estoque. Eu sei como isso soa. Parece mentira, filme, invenção. Mas aconteceu. Eu lembro de ter sentido as pernas fracas. Peguei aquilo e joguei fora novamente. Dessa vez numa caçamba longe da loja. 3 dias depois, começaram os barulhos. Batidas na parede dos fundos. Passos no teto. Cabides balançando. E o pior aconteceu numa sexta-feira. Eu estava sozinha fechando o caixa, quando ouvi alguém cochichando. Bem perto do meu ouvido. Uma voz feminina. Baixa. Rouca. Eu não entendi as palavras, mas senti o ar quente encostar no meu pescoço.
Saí correndo da loja deixando tudo ligado. No outro dia, coloquei placa de fechado. E nunca mais consegui abrir normalmente. Meu emocional acabou. Comecei a adoecer. Ansiedade, falta de ar, insônia, crises de pânico. Meu filho passou a dormir no quarto da minha mãe porque dizia ter medo da nossa casa. E sinceramente, eu também tinha. Porque parecia que alguma coisa tinha vindo junto comigo. As noites ficaram pesadas. Eu acordava ouvindo móveis estalando. Sentia cheiro daquele perfume antigo. E várias vezes tive a sensação de ver uma mulher parada no corredor. Sempre imóvel, só olhando. Procurei ajuda espiritual. Conversei com o padre, com benzedeira, com pessoas espiritualistas, com pastores. Cada um dizia uma coisa, mas todos concordavam em algo. Objetos absorvem energia. Alguns acreditam que seja memória emocional. Outros chamam de carga espiritual. Outros dizem que é apenas psicológico. Talvez seja. Mas depois de tudo, eu nunca mais duvidei completamente. Acabei fechando o brechó alguns meses depois. Oficialmente, foi por problemas financeiros. E era verdade também. As vendas caíram. Eu estava emocionalmente destruída. Perdi clientes. Não conseguia mais ficar sozinha na loja. Mas no fundo, eu sabia que não era só isso. Quando entreguei as chaves daquele lugar, senti um alívio absurdo. Como se estivesse saindo de um ambiente doente. Hoje trabalho numa padaria. Minha vida voltou ao normal aos poucos. Ainda compro roupa usada às vezes. Não acho que tudo seja amaldiçoado ou algo assim. Tem muita gente boa que doa roupas com carinho. Tem peça linda, história bonita, necessidade real. Brechó ajuda muita gente, mas eu aprendi uma coisa. Objetos carregam partes da vida de quem os usou. Nem sempre algo sobrenatural. Às vezes tristeza, às vezes lembranças, às vezes peso emocional. E desde então, eu tenho meus cuidados. Toda roupa usada que entra na minha casa, eu lavo imediatamente. Às vezes, coloco sal grosso na água. Outras vezes, deixo no sol. Faço oração, acendo incenso, uso lavanda. Peço proteção conforme minha fé. Não importa a religião. O importante é entrar na sua casa algo limpo. Energeticamente também. Porque talvez exista muita coisa nesse mundo que a gente ainda não entende. E sinceramente, depois do que vivi naquele brechó, eu prefiro não arriscar. Até hoje, quando passo na frente daquela antiga loja, sinto um aperto estranho. O ponto continua vazio. Ninguém consegue ficar ali por muito tempo. E toda vez que vejo aquela porta dos fundos meio aberta, eu lembro da sombra parada no corredor, imóvel, me observando, como se nunca tivesse ido embora. Não esqueça de deixar seu like e se inscreva no canal. Ative o sininho para receber as notificações dos novos vídeos. Obrigado.